YouTube nesse Falando Nisso de hoje com uma pergunta que eu imaginava já ter enfrentado, mas na verdade fizemos aqui a pesquisa e ela passou uma pergunta de amplo espectro, né, feita pelo Patrick Saig. Professor Dunker, poderia falar sobre a timidez em adultos? Aproveito para agradecer pelo trabalho que você e sua equipa fazem em prol do acesso ao conhecimento gratuito e de qualidade com linguagem acessível. Valeu, Patrick. Timidez, um grande tema, um tema em expansão. Há uma percepção de que há cada vez mais pessoas em estados de retraimento, em estados de evitação de contato social, né? Particularmente agora com oferta digital que as pessoas podem ter pelo telefone, pelo computador, como a gente vê nesse filme, né? Medianeiras, um filme argentino muito interessante, em que as pessoas vão se recolhendo às suas casas, né? E de repente estão vivendo vidas com pouco contato com o outro. Bom, mas vamos falar da timidez, né? A timidez vem de timos, né, em grego, que é assim a sede dos afetos, né? Onde a gente se sentiria a coragem, o medo, né? Então, timidez se refere àquele que está, assim, de certa maneira, com os afetos contidos. Bom, em primeiro lugar, esclarecendo que isso não é uma patologia, a gente pode, no máximo, dizer assim, talvez seja, em alguns casos, um traço de caráter, algo assim da compleição da pessoa. Mas aí, acho que a gente não falaria em timidez, mas a gente falaria em introspecção. Quer dizer, não é que ela tem essa espécie de recuo em relação ao outro, é que ela tem uma orientação para a sua própria interiorização, para sentir melhor e mais acuradamente aquilo que lhe chega do mundo. Muitas vezes a timidez está ligada assim a um sintoma, não um sintoma, mas um efeito secundário de um sintoma caracterizado como uma fobia social. Então aí a pessoa não consegue, ela sente uma angústia, ela pode ter um ataque de pânico, ela tem experiências, vamos dizer assim, corporais que apontam ali para um eu não posso, isso eu não posso, isso eu não consigo. Vamos dizer que a verdadeira timidez é uma coisa um pouco diferente disso, né? Quais poderiam ser assim, apresentações características, né, do tímido? É aquele que ele não vai ser o primeiro a falar, né? Ele muitas vezes busca assim, uma posição de camuflagem na paisagem, né? Para poder eventualmente escolher o momento em que vai entrar, o momento em que vai falar. Essa timidez muitas vezes está ligado a uma espécie de antecipação da imagem de si. Então é como se tivesse se fixado para aquele sujeito uma imagem deficitária de si, uma imagem em que você, vamos dizer assim, não está correspondendo exatamente àquilo que os outros esperam, né, de você. Isso pode às vezes ser tratado indiretamente na análise pelo que a gente chama de exploração da fantasia. Muitos tímidos, no fundo, são pessoas que têm uma baixa exploração, né, das próprias fantasias. Então são capazes, vamos dizer assim, de grandes exercícios de devaneio, né? Às vezes até se retirando do convívio humano, assim, vivendo numa espécie de vida paralela, mas uma vida paralela que a pessoa não consegue trazer e dividir e experimentar, né, nas versões mundanas, reais, sociais ou situacionais da sua vida. E nesse caso, a gente poderia falar assim, às vezes é por falta de encorajamento, às vezes é por falta de parceiros para explorar ou dar curso para isso que a gente tem na criança, né, que é um dos caminhos de trilhamento, né,
da pulsão e do desejo de saber, que é a curiosidade. Muitos tímidos associam demasiadamente o exercício da sua curiosidade com a exposição do seu desejo, né? E aí, obviamente, você vai ter um afeto predominante, né, no tímido, que é a vergonha, né? Que a vergonha diz em tese para a psicanálise, assim, primeira versão, né, sobre esse afeto? A vergonha, ela está apontando para, vamos dizer assim, uma fantasia que se revela, uma fantasia que está em iminência de revelação. Então, onde há vergonha, há uma fantasia que o quê? Que não está operando aquilo que o Lacan dizia que era a função principal da fantasia, que era tornar a lei compatível com o prazer. Tornar a lei algo que, em tese, o que organiza, né, dá prescrições para como a gente pode encontrar satisfação e dá também restrições. E isso não, né? Quer dizer, ter prazer desta maneira a gente não admite, a gente não deixa, né? Então, muitas vezes o tímido experiencia uma versão de si como se ele fosse assim transparente, como se os outros tivessem, vamos dizer assim, acesso direto e imediato à sua intimidade. E isso faz com que promova-se esse recuo, e isso faz com que a vergonha ela aumente, né, proporcionalmente a cada aproximação do desejo. Uma experiência, né, feita recentemente nos Estados Unidos, que agrupou, né, dois coletivos, né, de pessoas, e colocou para um primeiro grupo perguntas, vamos dizer assim, anódinas. E para o segundo, perguntas que falavam da história, da intimidade, né, dos impasses, dos conflitos, né? E se percebeu que os tímidos, né? Tô lembrando dessa experiência por causa disso. Os tímidos eles saíam atrás, né? Porque não eram os primeiros a falar de si e a responder mais longamente as perguntas. Mas o fato deles terem sido perguntados, ou seja, quando o outro dirigia a eles uma pergunta, né? E isso era interpretado como o quê? Como parte da tarefa. Ou seja, muitos tímidos se amparam em situações mais estruturadas, jogos mais estruturados, né? Relações onde a regra está bem posta, para, a partir disso, iniciar um processo de interrelação, de troca, né? de intersubjetivação ou de transitivismo dos afetos, né? De trocar o seu afeto com o outro, de se perceber, vamos dizer assim, nesses espaços de intimidade, no fundo, com o outro mais protegido, né? O tímido, ele sente que só pode estar protegido se ele estiver consigo, né? Que o outro pode ser invasivo, intrusivo e que, ou correlativamente, ele mesmo pode ser inadequado, né, em relação à fantasia que ele faz do outro. O tímido, quando eu digo assim, ele explora pouco a fantasia, é porque ele está convicto que, assim, todos os outros são mais ou menos iguais, né? Todos os outros vão tratar ele daquela maneira, né? E isso acaba confirmando, né, aquela posição, às vezes, que vai conduzindo ao isolamento social, ou que a pessoa vai ficando um pouco de lado, ou excluída, né? Quer dizer, como muitas timidezes se resolvem, né? Por um grande amor ou pela reunião com outros tímidos, né? Quer dizer, quando você forma um grupo onde isso pode ser, então, vivido de uma forma mais tateante, né? mais segura. Os tímidos estariam, então, para esse psicanalista, etólogo também, né? John Bowlby, associados com o que ele chama de apego inseguro. A ideia de se ligar a alguém e poder ser decepcionado em seguida, ou poder decepcionar o outro, ela é tão dramaticamente problemática que ela não consegue ser posta numa função lúdica, ela não consegue ser posta em estado ficcional, ela não consegue entrar num como ser. Daí a gente dizer que não é bem uma patologia da fantasia, mas
É como se a fantasia fosse um brinquedo e a pessoa não brincasse muito com aquele brinquedo. Né? Achasse que aquele brinquedo pode quebrar, que aquele brinquedo ele é para ser usado desse jeito e não do outro. Né? Quer dizer, essa exploração ela é o tratamento para a timidez, porque ela amplia o brincar. Ela vai mostrando que o brincar é mais importante que o brinquedo. Que o estar junto com o outro brincando é mais importante do que usar adequadamente aquele brinquedo que tem uma regra, tem uma instrução de uso via de regra. A timidez, ela muitas vezes está ligado a jogos mais elaborados, né? Leituras, repertórios mais refinados, né? O que vai, vejam só, né? De um lado deixando o universo do tímido mais rico, mas também, por outro, às vezes deixando o tímido mais isolado, mais distante dos outros. E às vezes, isso é a porta de entrada para uma dificuldade narcísica, realmente, né, de impossibilidade de explorar. Como é que a gente descobre isso clinicamente? Como é que a gente sabe que a gente está diante de um tímido ou de um tímido que pode ter ali uma neurose fóbica, né, à espreita, e o tímido que pode ter uma patologia narcísica à espreita. Convide, estimule, encoraje para aumentar o espectro de experiência. O verdadeiro tímido, ele não vai recusar isso, desde que seja com segurança, desde que seja no tempo dele, desde que seja assim, negociado com o outro. Os outros dois vão dizer, não, mesmo em situações de segurança, eu não vou. Eu só vou brincar se o jogo for futebol e se eu for o dono da bola, diz o narcísico. Porque da hora que o jogo atrapalhar, eu levo a bola para casa. Eu só vou brincar se eu for antes incensado como o melhor jogador do time. Esse não é o tímido, né? Esse quer dizer, uma timidez causada por, vamos dizer assim, às vezes um excesso de familiarismo. Né? É aquela criança que dentro de casa ela é o super hiper herói máximo, né? Ela é assim, tem todas as prerrogativas, tem todos os direitos, ela é insensada. Daí ela sai para o mundo, o que acontece? E o tamanho dela vai assim. Ela diz, opa, lá eu não vou, lá é melhor eu ficar aqui com aquelas que dizem para mim que eu sou um cara super legal, né? Sou o rei da cocada. Isso não é timidez, né? Isso é, vamos dizer assim, uma evitação narcísica de você ser confrontado com o fato de que existem outras, olha lá, a expansão da experiência, né? Existem outras formas de relação e que você não é só filho no mundo. Né? Você é também, sei lá, estudante, trabalhador, você também convive em relações assim, de igual para igual, ou em relações de diferente para diferente, né? Quando a gente vai pensar aí na sexualidade. Então, tímidos do mundo, univos. O mundo é grande. Vamos pesquisá-lo, vamos investigá-lo. Vai valer a pena. Para os outros tímidos que querem uma viagem mais introspectiva, eu recomendo o tour especial com Aqueronta Movebo. Ela vos levará pelas entranhas do rio Estige, conhecendo os paraísos mais recônditos da mitologia grega. As Hárpias, o cinturão de Hipólita, todos os animais que vocês poderão ver naturalmente de longe, sem nenhum contato e, de toda forma, enriquecendo vossa fantasia. Por hoje é só.